Olá, está no ar MP Cidadão. E no programa de hoje, você vai ficar por dentro dos principais destaques do portal do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. E vai conhecer o projeto do Ministério Público do Rio de Janeiro, que está entre os finalistas de um concurso do Conselho Nacional do Ministério Público. E aqui no estúdio eu vou receber os coordenadores do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, o GAEMA, do MPRJ. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. Você vai conhecer agora o Observatório SUAS, um projeto do Ministério Público do Rio de Janeiro que está entre os finalistas de um concurso do Conselho Nacional do Ministério Público. Confira! O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Centro de Apoio das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, o CAL Cidadania, está entre os finalistas do Prêmio CNMP 2018, promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público para premiar boas práticas em diferentes setores. O projeto fiscaliza o Sistema Único de Assistência Social no estado do Rio de Janeiro e concorre no segmento Tecnologia da Informação. O Observatório SUAS ele foi criado pelo CAL Cidadania com o objetivo de sistematizar os dados concernentes às questões que envolvem tanto a vulnerabilidade social, ali eu tenho quantos inscritos no CAD único, percentual de vulneráveis, dados demográficos, etc. Tenho as normas que fundamentam todas as frentes que existem e, por fim, eu tenho o quê? Eu tenho uma avaliação dos equipamentos da rede contínua SUAS, para eu saber se CRAS, CREAS, POP, ruas estão funcionando de maneira eficiente ou não. Como o cidadão está recebendo aquele serviço no seu dia a dia, no seu cotidiano. De acordo com a promotora de justiça e coordenadora do CAL Cidadania MPRJ, Patrícia Vilela, em um país como o Brasil, com índices de pobreza alarmantes, acompanhar a execução desta política é de fundamental importância para garantir um mínimo de proteção a uma parcela da população tão exposta. A rede SUAS ela é muito relevante porque ela trabalha com a vulnerabilidade social. Num país como o Brasil, onde os índices de pobreza são realmente elevados, essa política pública que concretiza um direito fundamental, ela deve ser implementada pelo poder público. E a rede SUAS, ela tem as suas características que são boas para o cidadão. O Observatório SUAS proporciona uma ação coordenada e estratégica para fiscalizar e exigir a implementação adequada da prática da assistência social em território fluminense, bem como pretende provocar a intervenção dos atores sociais designados para esta política pública. A promotora de justiça destacou as principais características do projeto. Uma dessas características é o fato dela possuir 4 frentes de trabalho, que são os programas, os benefícios, os serviços e os projetos. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que podemos quase que customizar medidas assistenciais na conformidade que se apresenta uma determinada necessidade relacionada à vulnerabilidade. Então, se temos algum imprevisto, nós vamos lá nas normativas do SUAS e customizamos uma medida para atender aquela vulnerabilidade naquele determinado momento. Fora isso, existem prestações, e são diversas, que são de caráter continuado. A finalidade é emancipar cada vez mais a pessoa, retirando essa pessoa dessa esfera de vulnerabilidade social e permitindo que ela tenha um maior diálogo político-social com seus semelhantes, mais oportunidades de trabalho, mais participação cidadã nas escolhas políticas.
O prêmio CNMP foi criado para dar visibilidade aos projetos do Ministério Público Nacional que mais se destacaram na concretização dos objetivos do Planejamento Estratégico Nacional do MP. Os vencedores serão conhecidos no dia 13 de setembro, durante a solenidade de abertura do 9º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público. Independentemente de qualquer resultado, é uma satisfação muito grande para o CAU Cidadania e para todos os profissionais que colaboraram nessa empreitada haver esse reconhecimento. E principalmente da população, que de uma certa forma acaba beneficiada porque o controle que nós conseguimos exercer da política pública, ele se torna mais abrangente e mais célere. E chegou a hora do Minuto MPRJ. É com você, Patrícia. Olá, José Fernandes. O MPRJ realizou operação ambiental e confirma construções irregulares em Búzios. Com apoio de agentes do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça, o GAP do MPRJ, do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, e da Secretaria de Meio Ambiente do município. A vistoria tinha como objetivo identificar áreas do Parque Estadual da Costa do Sol que estejam sofrendo com os impactos de construções irregulares. Durante a vistoria, foram identificadas inúmeras construções erguidas e em fase de construção, lotes já demarcados e aberturas de pequenas trilhas na mata, indicando que degradadores estão em plena atividade no local. Diante do que foi constatado, o MPRJ requisitou ao INEA o encaminhamento de cópia digitalizada dos processos administrativos ambientais já concluídos que tenham constatado a necessidade de demolição de casas erguidas irregularmente na região, para o ajuizamento das respectivas ações de demolição. E o MPRJ firmou o termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura de Niterói, com o objetivo de garantir a continuidade da prestação dos serviços na área de saúde mental e o compromisso do município na realização de concurso público para o setor. O TAC prevê que a Fundação Municipal de Saúde tenha a garantia de um contingente mínimo de profissionais para a manutenção do atendimento aos pacientes de saúde mental, prorrogando as contratações dos profissionais temporários já em atuação. E para encerrar o nosso quadro, o MPRJ denunciou um traficante por tentativa de homicídio de policiais durante operação em Angra dos Reis por meio da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Angra dos Reis. O MPRJ ofereceu denúncia contra John Max Rosa Correia por tentativa de homicídio qualificado de 3 policiais militares durante a operação realizada em julho deste ano nas comunidades de Sapinhatuba 2 e Sapinhatuba 3, em Angra dos Reis, na região sul-fluminense. O MPRJ requereu que John Max seja condenado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e associação armada para o tráfico de drogas. Se condenado, o denunciado pode pegar até 45 anos de prisão. Quer saber mais sobre as ações do MPRJ? Entre no nosso site mprj.mp.br e fique por dentro dessas e de outras notícias. Até a próxima, José Fernandes. Muito obrigado pelas informações, Patrícia. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas não saia daí porque o MP Cidadão volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão para falar agora sobre a atuação do Ministério Público do Rio de Janeiro nas questões relacionadas ao meio ambiente do nosso estado. E aqui no estúdio eu recebo o coordenador do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente do MPRJ, o GAEMA, o promotor de justiça Marcos Leal, e o subcoordenador do grupo, o também promotor de justiça José Alexandre Maximino. Também está aqui conosco a assessora jurídica do MPRJ, Fernanda Bianco. Sejam muito bem-vindos ao nosso MP Cidadão. Eu queria começar aqui com o doutor Marcos. Doutor, o que é o GAEMA? Bom, o GAEMA é um grupo de atuação especializada, na verdade é um órgão de execução, é uma promotoria de justiça
que ela tem como característica ser um órgão colegiado, que ele é formado por mais de um promotor de justiça, mas tem as mesmas atribuições do que uma promotoria de justiça natural, que o cidadão está acostumado a se deparar quando eventualmente vai levar a sua reclamação ao conhecimento do Ministério Público. A diferença, né, é que esse grupo de atuação especializada ele só é provocado a partir da iniciativa do promotor de justiça, que tem lá a sua atribuição fixada pelo local do fato, quando ele se depara diante de um caso complexo ou de um caso que demanda a exigência da despersonalização da atuação do promotor, porque a sua atuação pode gerar um impacto no interesse econômico, no interesse político de tal monta que, para a atuação do Ministério Público, melhor é que essa responsabilidade seja repartida entre outros promotores de justiça. E aí, nesse momento, o GAEMA, né, o Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, avaliando esses critérios, né, de complexidade, de interesse institucional da causa, concorda com o compartilhamento de atribuição e aí inicia-se uma atuação conjunta. Uhum. Doutor Alexandre, a água, né, tem sido cada vez mais um tema fundamental debatido no mundo inteiro, né? No Brasil temos reservas extraordinárias, né? A questão das bacias hidrográficas tem sido também objeto de muitas atenções. Como é que o Ministério Público do Rio de Janeiro, ou o MP de uma maneira geral, tem se ocupado desse assunto? Porque a gente teve um fórum nacional de comitês de bacias hidrográficas, né? Isso. O Ministério Público, como você bem colocou, Zé Fernandes, atento a essa questão que, apesar de se dizer que a crise hídrica tem se percebido, isso na agenda global, todos os especialistas, que isso tem sido um fenômeno recorrente. Então, e não só a nível, digamos, de América do Sul, isso a nível global. A própria Cidade do Cabo, você tem exemplos também na Europa, você tem exemplos no México. Então, qual foi a nossa estratégia, digamos assim? Foi partir do pressuposto que se tem que tratar como segurança hídrica, ou seja, com uma visão de curto, médio e longo prazo. E estruturamos as nossas ações, principalmente pelo Centro de Apoio Operacional no Meio Ambiente, como um órgão de planejamento e o GAEMA como o braço executivo dos principais eixos identificados. Então, partindo do pressuposto de que o balanço hídrico, que é basicamente ditado pelo cruzamento entre oferta e demanda de água, ele é fundamental como norte da atuação do Ministério Público, nós concentramos os nossos esforços em mapear as regiões hidrográficas mais críticas do nosso estado e aí disparar para o promotor manuais de atuação ou modelos de inquérito civil, de portaria de instauração de inquérito civil, de recomendação de TAC, e fizemos a nossa parte também, ajuizamos uma ação civil pública na questão do financiamento dos instrumentos da política de recursos hídricos, que são basicamente custeados pelo Fundo de Recursos Hídricos, o FUNDRE. E aí, numa atuação macro, como todos esses comitês de bacia das regiões hidrográficas, que são 9, vinham tendo seus recursos contingenciados, nós conseguimos, numa ação civil pública, que foi essa destacada por você no Fórum Nacional, descontingenciar esses recursos, atrelando ao atendimento dos direitos fundamentais, dizendo, olha, segurança hídrica versa sobre proteção ao meio ambiente, sobre segurança alimentar e também até sobre saúde preventiva. E a partir dessa sensibilização do judiciário, à luz dos direitos humanos, trouxemos inclusive resoluções da ONU, esse recurso foi descontingenciado e o sistema voltou a praticar suas regulares atribuições, né, o sistema de recursos hídricos. Então foi um caso paradigmático, porque alguns estados passaram pelo mesmo problema de contingenciamento e nós, felizmente, conseguimos desvincular da conta única do Tesouro e fazer o recurso voltar a ser destinado à atividade de tutela de recursos hídricos. Bem, doutor Alexandre, a água tem sido cada vez mais objeto, né, de atenções fundamentais de todos os países, no nosso país especificamente é uma coisa vital, né? E eu estou vendo aqui que houve o Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, né, e várias coisas ocorreram ali. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Bom, o Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, por ocasião da sua reunião em janeiro deste ano, ele recomendou essa atuação do Ministério Público no caso do Fundo de Recursos Hídricos, justamente pela importância que o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, pelo GAEMA, conferiu à questão da segurança hídrica.
Por quê? Porque esse fundo, destinado exclusivamente por força de lei a custear ações de reflorestamento, de saneamento, de proteção dos mananciais, ele vinha sendo utilizado, a disponibilidade efetiva, o dinheiro em caixa, para pagar outras atividades do Estado, embora a lei assegure que ele só deve ser aplicado em ações voltadas aos recursos hídricos. Então, nós percebemos que a autonomia do fundo estava prejudicada, a despeito da crise econômica financeira atravessada pelo Estado do Rio de Janeiro, mas que a lei precisava ser cumprida, até mesmo porque a questão da segurança hídrica também reflete em termos econômicos, em termos de saúde. Então, foi um ganho, porque sensibilizamos o judiciário à luz dos direitos fundamentais e até resoluções da ONU sobre direitos humanos, de que como o custeio, né, o financiamento está diretamente ligado como um instrumental da efetivação dos direitos humanos, do direito ao acesso à água, da importância em se descontingenciar esse fundo. E não só descontingenciamos, como conseguimos recuperar os recursos na ordem de 195 milhões de reais que foram arrestados quando se estava na conta única do Tesouro. Então, agora tem uma rubrica própria e as ações, inclusive, desses comitês de bacia, que são os destinatários dos recursos que aplicam por suas agências delegatárias, voltaram a ser aplicadas principalmente em ações de saneamento. Uhum. Doutora Fernanda, sobre esses fundos aí que o doutor Alexandre está comentando, né? Da onde vêm esses recursos? Esses recursos encontram relevante aplicação no âmbito de obras de infraestrutura de saneamento básico, por exemplo, e também da elaboração dos planos municipais de saneamento básico. Esse é um outro tema que é crítico no estado do Rio de Janeiro e também no Brasil, de modo geral, na atuação tanto do GAEMA quanto do CAL Meio Ambiente, que é o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público aqui do Rio. Encontramos dois focos principais de trabalho nesse aspecto. No CAL, no PGEA, acompanhamos as políticas públicas que visam a universalização dos serviços públicos de saneamento básico e diversos problemas foram encontrados através do angariamento de dados de todo o estado, de todos os municípios do estado, dados no sentido de atendimento do serviço, de adequação dos pré-requisitos legais desses planos municipais, da necessidade de revisão desses planos periódica. São múltiplos, realmente, os aspectos onde esses fundos podem encontrar aplicação prática que concretamente atende a população. Bom, impressionante como é que a gente faz vários programas aqui, né? E a gente sempre percebe que o executivo, ele sempre arruma um jeito de não aplicar as verbas que são destinadas para as áreas específicas, né? Para serem colocadas em outras. Mas a gente vai repercutir um pouco mais sobre esse tema no próximo bloco. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas não saia daí, que está muito bacana. Nós estamos de volta aqui com o nosso MP Cidadão. O tema é muito vasto e interessa a todos nós, Brasil afora, você que está assistindo a gente pela TV Justiça e você que vai acabar assistindo pelo YouTube e outras mídias também, outras redes sociais. Quero retomar aqui com o doutor Marcos. Marcos, o trabalho do GAEMA no Rio de Janeiro é um trabalho de vanguarda, a gente pode dizer assim, em termos de atuação do Ministério Público, né? Outros MPs também têm se preocupado com essa questão ambiental? Sim, o tema meio ambiente para o Ministério Público brasileiro é um tema já desenvolvido há décadas, eu diria, né? Desde que a nossa Constituição atual, de 88, elevou o Ministério Público ao papel que ele representa hoje, o que o Ministério Público brasileiro tem conquistado inúmeras vitórias, né, na defesa do meio ambiente, apesar, né, dessas vitórias estarem sendo consumidas, infelizmente, né, por uma onda de retrocesso que tem se instalado, principalmente atualmente, né, muito decorrente também da crise econômica que o país inteiro vive e a oportunidade que o poder econômico, então, aproveita, né, diante dessa fragilidade, da necessidade de investimento, de flexibilizar um instrumento de política ambiental, que é o licenciamento ambiental,
que gera, obviamente, prejuízos irrecuperáveis para o meio ambiente. Então, Marcos, assim, essencialmente, assim, o MP acaba atuando sobre os entes públicos ou também os entes privados, eles acabam também sendo objeto da ação do MP? Sim, invariavelmente, as ações civis públicas são manejadas em face do poder público, na condição de órgão licenciador, quando se omite ou quando licencia mal, sempre em parceria, digamos assim, com o agente econômico, porque as atividades econômicas que dependem de licenciamento ambiental, né, vão ao poder público obter essa autorização de funcionamento. E, obviamente, são ambos responsáveis solidariamente pela reparação do dano que causa ao meio ambiente em razão dessa atividade econômica. Então, Alexandre, eu estou vendo aqui Complexo Imunana Laranjal. Eu que sou aqui do Rio de Janeiro, eu não conheço esse tema. O senhor explica para a gente, para o Brasil inteiro, o que é esse Imunana Laranjal? Certo. Como você bem colocou, Zé Fernandes, é um sistema pouco conhecido, porque a maioria da população fluminense ela consegue associar a provisão de água, abastecimento, ao principal curso hídrico, que é o Rio Paraíba do Sul. Inclusive, tem as suas cabeceiras, parte dos seus afluentes em Minas e São Paulo, mas principalmente em São Paulo. As suas nascentes vêm mais ou menos ali do comitê PCJ, né, na verdade da bacia do Paracambi, Capivari e Jundiaí, e adentro, nosso estado ali por Resende, e a Foz em São João da Barra. E ali na altura de Barra do Piraí tem uma transposição que leva toda essa água para o Guandu, que abastece basicamente 9 milhões de habitantes na região metropolitana. O que poucas pessoas sabem é que o segundo maior sistema é o Imunana Laranjal, que abastece todo o leste fluminense. E aí eu cito Cachoeira de Macacu, Itaboraí, São Gonçalo, que tem quase 2 milhões de habitantes, Niterói e parte de Maricá. Então, o segundo maior sistema de abastecimento de água. E qual foi a estratégia do GAEMA? Identificando, com base inclusive na literatura internacional, recomendações da ONU, que a cobertura florestal influencia diretamente na provisão de água, nós ajuizamos uma ação obrigando a SEDAI, que é a que opera a Estação de Tratamento de Água do Sistema Laranjal, e o INEA, como órgão licenciador, e aí fazendo o gancho com o que o Dr. Marcos colocou, na sua omissão em exigir reflorestamento, conseguimos no judiciário um provimento de urgência, obrigando ambos solidariamente a reflorestar, basicamente, num primeiro momento, em 700 hectares, podendo chegar a 2.000 hectares. Algo que, por exemplo, Nova York fez no sistema Catskills, ou seja, você refloresta para não só regular a sua vazão, como também melhorar a qualidade da água. Nós estamos muito confiantes que essa decisão seja mantida. Doutora Fernanda, no bloco anterior a senhora falou de saneamento básico, né, dos municípios que cuidam tem que cuidar dessa questão também, né? O que isso tem a ver com bacia hidrográfica? Saneamento básico é composto de 4 principais eixos temáticos, que é o fornecimento de água potável, a gestão de águas pluviais, de esgotamento sanitário e de resíduos sólidos. Nesse contexto, as bacias hidrográficas são absolutamente relevantes para o fornecimento de água potável e, ao contrário sensus, a gestão do esgotamento sanitário impacta nos corpos hídricos e, de maneira reversa, também nas bacias hidrográficas. Bom, doutor Marcos, aqui no Rio de Janeiro a gente tem já algumas décadas, né, programa de despoluição da Baía de Guanabara, né? Qual o retrato dessa situação hoje? Olha, esse tema é um tema que eu acho que deve trazer tristeza para todo cidadão do Rio de Janeiro. Quem tem um pouquinho de memória deve se recordar que décadas se fala em... Eu lembro dos anos 80, não sou tão velho assim não, mas eu lembro dos anos 80. Eu também posso dizer que, por ouvir dizer, né, desde os anos 80, que esse é um problema grave, né, na cidade do Rio de Janeiro. A Baía de Guanabara ela é cercada em torno de 15 municípios, né, cada qual com a sua contribuição para a degradação da Baía de Guanabara. Mas o fato é que o governo do estado do Rio de Janeiro se comprometeu, né, em executar obrigações específicas. Desde aquela época, né? Desde aquela época, porém, recentemente, não digo recentemente, mas há 4 anos atrás, em 2014, celebrou um acordo judicial, né, com o Ministério Público, o SEDAI, o Estado do Rio de Janeiro, obrigando-se a um elenco de ações concretas, principalmente voltadas à implantação do sistema de coleta
transporte e tratamento de esgoto produzido nessa região. E simplesmente abandonou essas obrigações, descumpriu peremptoriamente e continua ainda sem oferecer alternativas para o cumprimento dessas obrigações. Não há ainda um cenário capaz de indicar quando que a Baía de Guanabara poderá ter uma melhoria das suas águas. Mas o fato é que, recentemente, participamos então de uma audiência judicial em que estabelecemos a criação de um grupo de trabalho formado pelo Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado, SEDAI e a Secretaria do Ambiente. Esse grupo vai ter a finalidade de monitorar com transparência e publicidade o cronograma que vier a ser estabelecido a partir da proposta feita pelo Estado do Rio de Janeiro e pela SEDAI para o cumprimento dessas obrigações, principalmente implantação de rede de esgotamento sanitário, sempre com foco na Baixada Fluminense, né, nas áreas periféricas, que ainda não são dotadas desse sistema. Uhum. Bom, gente, nós estamos no ano eleitoral e temos que ficar todos muito ligados nessa questão, por exemplo, que o Dr. Marcos, aqui nossos convidados, estão abordando aqui, porque depois de 4 anos a gente vê que o nosso eleito, né, não realizou aquilo que se comprometeu a fazer. Então, preste muita atenção no seu voto. Mas, infelizmente, o nosso MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença dos promotores de justiça Marcos Leal e José Alexandre Maximino, que são coordenadores do GAEMA, e da servidora e assessora jurídica do MPRJ, Fernanda Bianco. A segunda parte desse bate-papo você confere na próxima semana aqui no nosso MP Cidadão. E você pode acompanhar também os nossos programas pelas redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base da sua TV. A gente se encontra na próxima semana em mais um MP Cidadão. Um forte abraço e até lá.